Uma casa de banho tradicional ficava perto de Vila Nova de Mil Fontes, numa pequena aldeia escondida entre pinhais perfumados, rodeada por um velho gradeado de pinho recém-cortado. Não era uma construção moderna, mas também não tinha o ar de uma ruína ancestral. Era uma casa de madeira bem cuidada, com paredes sólidas e um telhado vermelho, típica das casas de campo portuguesas. Lá dentro, a sauna era lenha, com uma pequena sala quente onde ardia uma lareira, e um grande tanque onde se podia mergulhar num banho de ervas quente. Olhando para as estrelas num céu limpo do Alentejo. A Rita e o João iam para lá com uma expectativa especial. A semana tinha sido infernal, e, para ser sincero, o João só queria esticar-se no banco de madeira, suar a fúria e esquecer que o mundo lá fora tinha contas para pagar, reuniões intermináveis e e-mails a pingar. Deixa isso para depois, pensava ele, enquanto o carro serpenteava pela estrada de terra batida. O encontro era com o Pedro e a Inês, amigos de longa data, quase família. Passavam fins de semana juntos, iam à praia, e até tinham feito uma viagem a 4 ao Algarve, sempre de forma descontraída, sem grandes cerimônias. Mas, como se diz por aqui, quando a coisa é fácil, é perigosa. Porque a facilidade relaxa as pessoas, e relaxar é o primeiro passo para perder o controle. Pedro apareceu como sempre, com a sua t-shirt estampada, chinelos e meias, o clássico português que nunca falha, e uma garrafa de medronho artesanal na mão. A Inês estava ao lado, magra e elegante, com pernas longas que pareciam não ter fim, vestindo uma casaca curta que mal escondia o fato de banho por baixo e uma confiança quase palpável. Ela gostava de se mostrar. Comparada com ela, a Rita parecia mais discreta, mais contida. Mas com o passar do tempo, o João percebeu que por trás daquele sorriso tímido da Rita havia uma profundidade que poucos notavam à primeira vista. Então, malta, vamos suar? Gritou Pedro, enquanto ainda fechavam o porta-bagagens do carro. Vamos, respondeu João, ainda acomodar as malas. As raparigas foram para a sala anexa trocar de roupa, enquanto João e o Pedro acenderam a lenha e prepararam o tanque com uma mistura de ervas, camomila, hortelã, tomilho, tudo conforme manda a tradição. Depois, brindaram com um copo do medronho, a amizade, a saúde, a sauna. Estás a olhar para Inês? Perguntou Pedro quando a Rita saiu por um momento com a toalha enrolada à volta do corpo. Como assim? Respondeu João, desconcertado. Sei lá, só sei que tu és um homem vivo. E a Inês gosta quando alguém a observa, mesmo quando não devia, riu-se o Pedro, sem sequer olhar para ele. João ficou calado, porque, de facto, estava a olhar, mas não mais do que um amigo pode olhar para a mulher do seu amigo. As raparigas voltaram descalças, de roupão, a Rita com os cabelos molhados e as bochechas coradas, a Inês com roupão que mal fechava, deixando tudo à vista. Claramente, ela gostava de se mostrar assim. Então, meninas, prontas para o vapor? Gritou Pedro. Prontas como nunca, respondeu a Inês, virando-se para o João à porta e piscando-lhe o olho. Nem penses em espreitar. João sorriu, mas sentiu algo mexer dentro de si, como se o ar da sauna tivesse ficado mais denso. Os primeiros minutos na sauna são sempre calmos. Ninguém está ainda quente, ninguém transpira intensamente, ninguém se mostra. Sentaram-se nos cantos, o Pedro na extremidade, o João no banco superior, as raparigas entre os dois. O calor era pegajoso, o corpo coberto de gotas de suor, a pele brilhava como se tivesse sido untada com azeite. O Pedro parecia querer vingar-se da lenha, atirando mais água para as pedras, criando uma nuvem de vapor que quase não deixava ver os dedos uns dos outros. A Rita sentou-se junto ao João, encostando o quadril ao seu. Ele sentia a pele dela arrepiar, o suor a escorrer-lhe pelas costas. Do outro lado, a Inês estava ereta, com os olhos meio fechados, talvez pelo calor, talvez porque gostava que a olhassem. O João não sabia para onde olhar, e ao mesmo tempo sabia perfeitamente. Já te vou dar a minha volta, como gostas, disse o Pedro, levantando-se, pegando no ramo de ervas e virando a Rita para a barriga para baixo no banco. Ela deu um risinho, mas não resistiu. O João ficou em silêncio. Afinal, o que havia para dizer? Na sauna, tudo é familiar. Ainda mais entre amigos. Estás confortável, querida? Perguntou Pedro, a mão demorando-se um pouco mais no seu quadril. João olhou para Inês, que já o estava a observar, sem desviar o olhar. Sentiu algo mexer dentro de si, como se alguém tivesse abaloado o chão sob seus pés, e ele fingisse que era só o comboio a passar. Na pausa saíram para o exterior, para arrefecer. O tanque já estava pronto, a água a vaporizar. O João e o Pedro sentaram-se nas extremidades, as raparigas entraram entre eles. A luz dos candeeiros acariciava os ombros, o pescoço, as clavículas das mulheres. Tudo brilhava como num filme. Vamos jogar a uma regra da sauna, disse a Inês.
Cada um diz uma coisa que queria experimentar, mas tem medo de admitir. João olhou para Rita, que pareceu surpreendida, mas não assustada. Tu começas, és o anfitrião, disse o Pedro. Está bem, respondeu a Rita, lambendo os lábios. Às vezes penso como seria trocar de lugar, com o corpo, com os desejos, até com o homem. Só para experimentar. Fez-se silêncio. Nem as gotas caíam das árvores. O João sentiu a Rita apertar-se ao seu lado, tensa por um momento, mas depois relaxar, ou fingir que relaxava. Talvez ela também estivesse curiosa. A sério, eu começo, disse ele a rir, como num filme, tipo esposa do amigo. E por quê? Perguntou ela, virando-se para ele. Se for tudo consensual. Sem ressentimentos. Só um experimento, isso é uma armadilha, riu-se o Pedro. Sabes que ela gosta de provocar assim. Não sei, respondeu a Rita baixinho. Talvez não seja só uma armadilha. Trocaram olhares como choques elétricos. O João percebeu que o jogo começara e cada um já tinha dado um passo em frente. Agora só faltava ver quem ultrapassaria a linha primeiro. Voltaram para a sauna em silêncio. Sem piadas, sem risos, só aquela tensão leve, quase íntima, entre todos. E de novo o calor, o vapor, o ramo de ervas. Só que agora tudo era diferente. A Inês disse de repente. Desta vez, os homens vão dar com o ramo nas mulheres, e nós vamos relaxar. Ela deitou-se primeiro e olhou para o João com desafio, sem vergonha nenhuma. Ele pegou no ramo e soube que dali não havia volta a dar. Contínua. Parte 2. O calor da sauna parecia agora mais intenso, não só pelo vapor que se acumulava no ar úmido, mas pela eletricidade invisível que se instalara entre os quatro. O João sentiu o ramo de ervas nas suas mãos como uma arma de 2 gumes. Podia proporcionar alívio ou despertar algo mais profundo, oculto sob a superfície da amizade e do convívio habitual. A Inês deitou-se de costas, os olhos fixos no tecto de madeira escura, um sorriso quase imperceptível a ensaiar nos seus lábios. A Rita sentou-se perto da porta, observando, o rosto ainda úmido e brilhante de suor, o roupão pendurado descuidadamente nos ombros, revelando as linhas suaves do seu corpo que o calor da sauna tornava ainda mais atraentes e sensuais. Mas sem nunca ultrapassar o limite do pudor. Pedro inclinou-se lentamente sobre a Inês, começando a passar o ramo de ervas pelas suas costas, com cuidado, mas firmeza. O vapor misturava-se com o aroma intenso do tomilho e da hortelã, criando uma atmosfera quase mágica, onde o tempo parecia dilatar-se e o mundo lá fora perder importância. João, sentado no banco superior, observava cada gesto, cada movimento. Viu a pele da Inês arrepiar-se com o toque do ramo, viu seu peito subir e descer num ritmo calmo, mas firme. Sentiu a sua própria respiração acelerar, o coração a bater mais rápido, não tanto pela excitação, mas pela tensão que se acumulava no ar. De repente, o Pedro virou-se para o João, com um sorriso malicioso e um brilho nos olhos que ele já conhecia bem. João, és tu a seguir. Cuida bem da Rita. Não a deixes fugir. João levantou-se, sentindo o suor escorrer-lhe pela testa, e aproximou-se da Rita. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava desafio e ternura, como se estivesse a convidá-lo para entrar num jogo do qual não sabia onde terminaria. Pegou no ramo de ervas e começou a passar lentamente pelas costas da Rita. A madeira quente por baixo dos seus pés, o cheiro das ervas, o calor sufocante, tudo o envolvia num turbilhão de sensações. A pele dela estava quente, macia, e ele sentia cada movimento, cada pequeno arrepio que provocava. Sempre foste bom com este ramo, disse a Rita, com um sorriso meio travesso, meio cúmplice. Mas cuidado, não abuses. João riu, mas sentiu uma pontada de nervosismo. Havia algo naquela situação que ia muito além de um simples momento de descontração. Era como se uma porta tivesse sido aberta, e não houvesse como voltar atrás. Quando terminou, sentou-se ao lado dela, os corpos quase a tocar-se, a respiração ainda acelerada. O Pedro e a Inês trocaram um olhar, carregado de significado, e a noite parecia ter ganhado outra dimensão. No momento de pausa, saíram para o exterior, para refrescar o corpo e a mente. O tanque de água quente estava a fumegar suavemente, prometendo um mergulho relaxante. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, como se fossem cúmplices silenciosas daquele desenrolar inesperado. A Inês foi a primeira a falar, quebrando o silêncio que se instalara. Vamos jogar a sério, disse, com um brilho travesso no olhar. Cada um de nós deve dizer uma coisa que nunca contou, algo que tem medo de admitir. João olhou para Rita, que parecia surpresa, mas não assustada. Havia uma coragem silenciosa ali que ele não esperava. Tu começas, disse o Pedro, sorrindo. A Rita respirou fundo e falou com uma voz calma. Às vezes penso em como seria trocar de lugar, de corpo, de desejos, até de homem, só para experimentar. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Nem as folhas das árvores se atreviam a mexer-se naquela noite quente. João sentiu o coração apertar-se. A Rita apertou-se contra ele por um momento, depois relaxou, ou pelo menos fingiu que o fazia.
Ele sabia que ela também estava a sentir o peso daquilo tudo. Começou ele, com uma tentativa de humor. Às vezes penso que a minha vida precisava de um pouco mais de aventura. Mas aventura moda antiga, com toque de loucura e menos contas para pagar. Todos riram ligeiramente, quebrando a tensão, mas o olhar da Inês fixou-se no João com uma intensidade que o fez arrepiar. Mais tarde, dentro da sauna, a dinâmica tinha mudado completamente. A Inês sugeriu que os homens fossem os primeiros a dar o ramo de ervas, uma inversão da tradição que parecia simbolizar algo mais profundo. João não podia negar a excitação que lhe corria nas veias, misturada com um nervosismo quase infantil. Quando chegou a sua vez, aproximou-se da Inês, que o olhava com uma mistura de desafio e promessa. Cada toque do ramo nas costas dela parecia desenhar um mapa invisível de desejos e segredos. O vapor da sauna misturava-se com o aroma das ervas e com o cheiro quente da pele molhada, criando um cenário quase onírico. De repente, o Pedro levantou-se, pegou no ramo e virou a Rita para que ficasse de barriga para baixo sobre o banco. Ela riu-se baixinho, sem resistência, e o João sentiu o calor subir-lhe a cabeça. Estás confortável, querida? Perguntou Pedro, a mão demorando-se um pouco mais no quadril dela. João olhou para Inês, que observava sem desviar o olhar, e sentiu uma mistura de ciúme e algo novo, uma excitação que não tinha sentido antes. O ar parecia pesado, quase denso, como se uma tempestade estivesse prestes a arrebentar. Na pausa, quando saíram para o tanque, a Inês propôs um jogo perigoso. Cada um devia confessar um desejo oculto, algo que nunca tinha tido coragem de dizer. O João sentiu a tensão crescer, sabendo que aquela noite iria marcar uma linha invisível que, uma vez cruzada, não podia ser apagada. Enquanto o vapor subia do tanque quente, as estrelas observavam silenciosas, testemunhas mudas de uma história que estava apenas a começar. Continua. Parte 3. O crepitar da lenha na lareira misturava-se com o murmúrio sutil da conversa na pequena sala de descanso da casa de banho, onde o João, a Rita, o Pedro e a Inês se tinham retirado após as sessões intensas na sauna. A penumbra lançava sombras dançantes pelas paredes de madeira, e o aroma eucalipto e tomilho ainda pairava no ar, misturando-se com o perfume natural da pele quente dos quatro. A Rita vestia agora um vestido leve, de tecido fino e esvoaçante, cor de vinho, que realçava a curva suave das suas ancas e deixava os ombros delicadamente descobertos. Nos pés, umas sandálias de tiras finas, que quase desapareciam sob o vestido, e no pulso, uma pulseira de prata que cintilava com o fogo da lareira. O seu cabelo, ainda úmido, caía em ondas suaves pelo pescoço, e o sorriso tímido que lhe iluminava o rosto escondia uma intensidade que o João começava a compreender. Pedro, sempre descontraído, usava uma camisa de linho branca, meio desabotoada, revelando um peito bronzeado e alguns pelos dourados que reluziam sob a luz quente. Calças de ganga gastas completavam o seu look de quem nunca perde a calma, mesmo quando o jogo entre amigos começa a ganhar contornos inesperados. A Inês, por sua vez, tinha trocado o roupão por um conjunto de linho bege, composto por uma blusa de alças finas e umas calças largas que acentuavam a sua silhueta esguia e elegante. Os seus olhos, profundos e brilhantes, pareciam guardar segredos que só a noite poderia revelar. Nos pés, apenas uma sandália simples, que mal tocava um chão. João sentou-se ao lado da Rita, sentindo o calor do corpo dela misturar-se com o da lareira e o da própria casa. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário, parecia carregar uma promessa, um convite para explorar o que ainda não tinham dito. Sabem, começou Pedro, com um sorriso malicioso. Acho que esta sauna tem mais histórias para contar do que imaginávamos. Quem diria que um simples banho de vapor podia virar uma experiência quase épica? A Inês riu-se, inclinando-se ligeiramente para frente, deixando o decote da blusa revelar um pouco mais da sua pele dourada. É verdade, concordou ela. Acho que estamos todos a jogar com fogo, e não é só o da lenha. João sentiu a tensão aumentar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. A Rita olhou para ele, os olhos a brilhar com uma mistura de medo e desejo. E tu, João? Perguntou ela, com uma voz doce e rouca ao mesmo tempo. O que é que queres experimentar? O que tens medo de admitir? Ele engoliu em seco, sentindo o calor subir-lhe às faces. Acho que, às vezes, tenho medo do que não controlo. De perder o que sei que me é seguro. Mas talvez seja isso que preciso para me sentir vivo. A Inês aproximou-se, sentando-se no outro lado do João, e pousou a mão na sua coxa, um gesto simples, mas carregado de significado. Então, vamos lá viver um pouco, não é? Sussurrou ela, os olhos a cintilar de uma forma que o deixou sem palavras. A noite avançava, e o jogo entre eles ia se tornando mais intenso, mais carregado de nuances que ninguém ousava nomear em voz alta. Entre as risadas contidas e os olhares furtivos, começava a desenhar-se uma teia invisível de desejos e segredos. Pedro levantou-se para ir buscar mais medronho, deixando os três sozinhos por um momento.
O silêncio caiu como uma manta quente, e o João sentiu o corpo da Inês contra o seu, o cheiro do seu cabelo, o calor da sua pele. De repente, a Rita levantou-se e dirigiu-se à janela, olhando para o céu estrelado lá fora. A luz da lua desenhava no seu rosto um contorno suave, quase etéreo. Sabem, disse ela, sem se virar, às vezes penso que a vida é como esta sauna, quente, sufocante, cheia de vapor que nos impede de ver claramente, mas que também nos purifica. E que, no fim, só nos resta o que somos realmente. João sentiu um aperto no peito. Havia tanta verdade naquela frase que parecia doer. Quando Pedro voltou, trazendo a garrafa e mais 2 copos, a atmosfera tinha mudado. Já não era só um encontro de amigos, era algo mais, algo que ninguém queria nomear, mas que todos sentiam. De repente, a porta rangeu, e uma sombra apareceu no limiar. Era Mariana, a vizinha da aldeia, uma mulher com fama de ser um pouco atrevida e sempre pronta para uma boa conversa, e, às vezes, para mais que isso. Vestia um casaco de lã vermelho, aberto, deixando ver uma blusa preta de renda que lhe moldava o corpo com sensualidade discreta, e umas botas altas que faziam um contraste forte com o chão de madeira rústica. Desculpem a intromissão, disse ela, com um sorriso maroto, mas ouvi vozes e não pude resistir a aparecer. Espero que não me importem. 4 trocaram olhares surpresos, e o silêncio foi quebrado pelo riso nervoso do Pedro. Mariana, está é uma sauna para amigos, mas parece que a festa ficou maior do que esperávamos. A Mariana entrou, e a porta fechou-se atrás dela com um leve estalido. O calor da sala pareceu subir ainda mais. João observou a cena, sentindo que a dinâmica do grupo ia mudar para sempre. Havia algo na presença da Mariana que prometia complicações, desejos escondidos e talvez até traições. Mas, naquele momento, ninguém ousou dizer uma palavra. Apenas sentiram o peso do instante, a tensão que se acumulava no ar, e o silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Enquanto a lareira crepitava, uma questão pairava no ar: até onde estavam dispostos a ir naquela noite? E que segredos estavam prestes a ser revelados? Continua. Parte 4. A chegada inesperada da Mariana fez a atmosfera na sala de descanso da sauna mudar num instante. O seu olhar brilhava com uma mistura de curiosidade e provocação, e o seu sorriso maroto parecia desafiar qualquer barreira invisível que ainda pudesse existir entre os 4 amigos. Vestia o casaco de lã vermelho aberto, que deixava entrever a blusa de renda preta, e as botas altas davam-lhe um ar de quem sabia exatamente o impacto que causava. Pedro levantou-se com um gesto descontraído, mas com um brilho nos olhos que denunciava surpresa e uma pitada de apreensão. Mariana, esta sauna sagrada para nós, mas parece que a festa ganhou um convidado inesperado, disse, rindo-se com um tom de cumplicidade. A Rita trocou um olhar rápido com João, uma mistura de curiosidade e hesitação. O João sentia o coração bater mais rápido, não só pela presença da Mariana, mas também pelo que aquilo significava para o equilíbrio já delicado entre eles. A Mariana aproximou-se do grupo, deixando a porta semiaberta atrás de si, e sentou-se num dos bancos próximos à lareira. O calor do fogo parecia acentuar ainda mais o brilho do seu cabelo castanho escuro e das suas curvas discretas, mas irresistíveis. Espero que não se importem, disse ela, com um tom de voz baixo e sedutor. Ouvi que estavam a falar de segredos e desejos. E achei que poderia ajudar a animar a conversa. Pedro levantou a garrafa de medronho e brindou. Então, a descoberta de novos segredos e ao perigo de os revelar. João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A presença de Mariana parecia intensificar tudo, como se tivesse acendido um fósforo numa sala cheia de gás. A Inês aproximou-se do Pedro, murmurando algo ao ouvido dele, e ele sorriu, mas foi o João quem percebeu o significado do gesto. A tensão entre eles estava a escalar rapidamente. A Rita levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o céu estrelado lá fora. O seu vestido esvoaçava suavemente com o movimento, revelando a pele macia das suas pernas. O João seguiu-a com o olhar, sentindo uma mistura de desejo e insegurança. Às vezes, disse a Rita, sem se virar, acho que estamos todos presos numa rede de desejos não ditos e medos silenciosos. Esta noite, parece que essa rede está a começar a desfazer-se. João aproximou-se dela, tocando-lhe o braço com delicadeza. E o que vais fazer quando essa rede se desfizer? Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Sobreviver, respondeu com um sorriso enigmático. Pedro voltou-se para Mariana, sugerindo que todos fossem até ao tanque para um mergulho refrescante. A água quente e as estrelas lá fora criavam um cenário quase mágico. No tanque, a proximidade dos corpos, o calor e a umidade criavam uma atmosfera carregada de tensão. A Mariana deslizou para a água com uma facilidade que parecia desafiar a gravidade, e o seu olhar percorreu cada um dos presentes, como se estivesse a medir o terreno. João sentiu o peso dos olhares sobre si, e o seu coração disparou. A Rita estava ao seu lado, a sua mão tocando a dele de forma quase imperceptível, mas suficiente para o fazer sentir-se ancorado naquele mar de incertezas. De repente, a Mariana propôs um jogo ainda mais audacioso.
Cada um deveria revelar um segredo que nunca tinha contado, algo que guardava no fundo do peito, e que poderia mudar para sempre a dinâmica entre eles. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. O Pedro foi o primeiro a falar, confessando uma fantasia que há muito tempo guardava, envolvendo um cenário improvável e uma aposta perdida numa festa em Lisboa. A Inês seguiu, revelando um desejo de liberdade que ia além do que os amigos pensavam conhecer dela, um anseio por quebrar todas as regras e viver sem amarras. Quando chegou a vez do João, ele hesitou, sentindo o peso da decisão. Mas olhou para Rita, e encontrou a coragem que precisava. Começou, a voz baixa. Tenho medo de perder aquilo que sei que me é seguro. Mas talvez seja isso que me faça falta para me sentir vivo. A Rita sorriu-lhe, um sorriso que parecia dizer que compreendia perfeitamente. A Mariana olhou para ele, e num gesto inesperado, aproximou-se, tocando-lhe o rosto com a ponta dos dedos. Então, João, estás pronto para viver essa aventura? O João sentiu o tempo desacelerar. O fogo da lareira, o calor da sauna, o cheiro das ervas, tudo se misturava num momento que parecia suspenso entre o sonho e a realidade. Mas, no meio daquela intimidade crescente, um som inesperado cortou a noite. O telefone da casa tocou, estridente e fora de lugar. Todos se entreolharam, a tensão interrompida por um aviso súbito do mundo exterior. Pedro levantou-se para atender, e o seu rosto mudou de cor enquanto ouvia do outro lado da linha. Quando desligou, olhou para os amigos com uma expressão carregada de preocupação. Temos um problema, disse ele, a voz firme, mas tensa. Algo aconteceu na aldeia. Alguém foi visto a entrar na casa abandonada perto do pinhal. O silêncio voltou, agora pesado, carregado de mistério e medo. A noite quente e íntima dera lugar a uma sombra inesperada que ameaçava quebrar tudo que tinham construído. João olhou para Rita, para Inês, para Mariana. Todos sabiam que aquela noite não terminaria como tinham imaginado. Enquanto o fogo na lareira diminuía, uma pergunta pairava no ar. Quem teria sido o estranho na casa do pinhal? E que segredos poderia isso revelar? Continua. Parte 5. O silêncio que se instalou depois da notícia pesada parecia pesar mais do que o próprio calor da sauna. O fogo na lareira já não crepitava com o mesmo vigor, e as sombras nas paredes de madeira pareciam dançar com um ritmo diferente, mais sombrio, mais inquietante. O convite para a intimidade tinha sido abruptamente substituído por um sentimento de alerta e mistério. Pedro pousou o telefone com cuidado, os olhos a percorrer o grupo, tentando avaliar quem estaria disposto a enfrentar o que quer que fosse aquele incógnito visitante na casa abandonada. O João sentiu o coração acelerar, não só pelo suspense, mas pelo turbilhão de emoções que a noite já lhe tinha trazido. Desejo, medo, ciúme e uma estranha sensação de libertação. A Rita aproximou-se do João, segurando-lhe a mão com firmeza, como um gesto silencioso de apoio. O vestido esvoaçante que usava parecia um convite à calma, mas os seus olhos brilhavam com a mistura de preocupação e curiosidade que só as mulheres sabem esconder tão bem. Temos de saber quem é, disse ela, a voz firme mas baixa. Não podemos deixar que isto fique assim. No ar, a Inês, que até então se mantinha mais reservada, levantou-se e caminhou até a porta da sauna, parando por um momento para olhar para o céu estrelado da noite alentejana. A verdade é que todos nós temos segredos, murmurou. Mas às vezes a verdade chega de forma inesperada, e não sabemos se estamos prontos para enfrentar. Mariana, sentada junto à lareira, ajeitou o casaco vermelho nos ombros e sorriu com um ar de desafio. Então, vamos fazer uma coisa. Em vez de fugir do mistério, vamos enfrentá-lo. Porque esta noite já nos mostrou que a vida é muito mais do que o que mostramos na superfície. E eu adoro uma boa aventura. João sentiu-se dividido entre o conforto da segurança e o fascínio do desconhecido. A ideia de ir até a casa abandonada, cruzar-se com um estranho, talvez desvendar segredos enterrados, era ao mesmo tempo assustadora e irresistível. E se for perigoso? Perguntou ele, olhando para os amigos. A vida é perigosa, respondeu Pedro, sorrindo com aquela confiança que só os anos de amizade podem dar. Mas estar juntos torna tudo mais suportável. Sem mais hesitações, decidiram vestir-se e sair da sauna, deixando para trás o calor e o vapor, para enfrentar a frescura da noite. A brisa do Alentejo cortava-lhes a pele, arrepiando-os e despertando os sentidos adormecidos pelo calor intenso. O caminho até a casa abandonada era estreito e ladeado por pinheiros altos que sussurravam segredos antigos com o vento. As lanternas tremeluziam nas mãos do grupo, lançando feixes de luz que pareciam querer afastar as sombras que se escondiam entre as árvores. Quando chegaram, a casa revelava-se como um esqueleto de madeira envelhecida, janelas vazias e portas entreabertas que rangiam com o vento. O silêncio era absoluto, quase opressivo. De repente, um ruído abafado vindo do interior fez com que todos parassem. O Pedro avançou, a lanterna a iluminar o caminho, seguido pelos outros. Lá dentro, entre o pó e as teias de aranha, encontraram um pacote fechado, deixado sobre uma mesa velha. João aproximou-se, sentindo o coração a bater descompassado, e abriu o pacote com cuidado.
Lá dentro, uma carta amarelada e uma pequena caixa de madeira, trancada com cadeado antigo. A carta continha palavras cifradas, um enigma que falava de um segredo enterrado naquela casa, algo que poderia mudar para sempre a relação entre eles. A caixa, por sua vez, parecia conter algo de valor incalculável, mas o cadeado era um obstáculo que só poderia ser aberto com a chave certa. O grupo olhou-se, sentindo que aquela noite tinha deixado de ser apenas uma escapadela para se transformar no mistério que os unia de forma inesperada. E, quando a lua cheia iluminou o céu, a Rita sussurrou: "Estamos prestes a descobrir algo que nem sequer sabíamos que procurávamos." João sabia que, ali, naquele momento, tudo tinha mudado. A amizade, os desejos, as dúvidas, tudo se entrelaçava numa teia que seria impossível desfazer. E, no silêncio que se seguiu, um pensamento ecoou na sua mente. E se o segredo daquela casa fosse o começo de algo que mudaria para sempre as suas vidas? Continua.